Noite boa. Toda vez que eu venho a Governador Valadares, eu confesso para vocês que eu chego na quinta e vou embora na segunda, e eu não sei por que eu tenho gostado tanto daqui, que eu vou voltar em maio de novo. Me servem comida boa, me dão bons abraços, sorrisos, oram por mim, e nós fortalecemos a certeza de que somos da mesma família em Cristo Jesus. Alguns aqui já me conhecem, talvez estejam me vendo pela quarta, quinta vez desde a última sexta-feira. Outros é a primeira vez que a gente se vê. É um prazer conhecer você. Meu nome é Marcos Santiago. Eu trabalho para a Igreja Adventista, cuidando de algumas atividades no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E dentre as diversas atividades, eu cuido da TV Novo Tempo. A última vez que eu vim aqui, eu creio que eu disse que cuidava de 320 mil pessoas que, assistindo a Novo Tempo, solicitaram estudos bíblicos. Mas hoje são 364 mil pessoas. E várias delas a gente tem se encontrado por aí, ouvido histórias que fazem a gente ficar arrepiado, porque Deus tem feito obras maravilhosas na vida de muita gente e tem usado a TV Novo Tempo para isso. E louvado seja o nome do Senhor. Aqui na cidade nós temos a Rádio Novo Tempo, que é uma bênção para essa cidade. E na próxima semana nós teremos a Rádio Novo Tempo sendo inaugurada no Rio de Janeiro. Durante muitos anos, nós sonhamos com esta realidade e Deus deu possibilidades à Igreja Adventista e a nossa emissora vai alcançar 13 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. E nós estamos felizes porque no Rio de Janeiro, para evangelizar algumas comunidades, a gente precisa muito da tecnologia. Que Deus seja louvado pela inteligência do ser humano, né? Que permite que nós possamos usar a materialização da inteligência para a pregação do Evangelho de Deus. E por falar de pregação do Evangelho, nós estamos concluindo agora o quarto tema da série que o pastor Raissan tem realizado sobre a Epístola de Paulo aos Colossenses. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versos, poucos versos. Vamos nos convencer de que Paulo era apaixonado por Jesus, Paulo escrevia cartas exaltando Jesus, e todo mundo que lê as cartas de Paulo, desde o primeiro século até agora, são pessoas abençoadas por Jesus. E nesse momento nós vamos ser abençoados por Jesus. O que é interessante na epístola é que ela é uma carta. Eu enviei muitas cartas para minha esposa quando namorávamos. E eu tenho várias delas guardadas lá em casa. De vez em quando eu pego, abro uma caixa, gosto de ler as cartas para meus filhos e falo com meu filho: olha, você tem que ser como o papai era. E eu tenho cartas em todo tipo de papel que você imaginar. Pode imaginar qualquer tipo de papel aí. Outro dia eu tirei e meu filho falou: pai, mas até papel higiênico, guardanapo. E toda vez que eu abro aquelas cartas, eu volto ao passado e renovo minha paixão por minha esposa. Eu mudei bastante a pessoa que eu era há 18 anos quando nos casamos. E quando eu olho para minha esposa, eu percebo que ela teve muita paciência comigo. Bom, não quero só valorizar, porque eu também tive paciência com ela, né? As mulheres gostam quando a gente fala que a mulher teve paciência com a gente. Mas olha, tem uns homens aí também que Deus continue te dando muita paciência, viu, meu irmão? Muita. Paulo fala aos Colossenses sobre gratidão. E eu não sei o quanto você é grato pelos problemas da vida ou pelas facilidades da vida.
Às vezes, numa dinâmica cristã, a gente gosta muito de falar de lágrimas, de sofrimentos, de dores. Como a gente gosta de rastejar aos pés de Jesus, e aparentemente muitos cristãos são masoquistas, eles gostam de sofrer, porque eles gostam de um Cristo que chora, eles gostam de um Cristo que sofre, eles gostam de um Cristo crucificado. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus em Cristo é aquele que escancarou o seu sorriso para a humanidade. E Jesus não é apenas a materialização de um Deus que sofre, Ele é a realização de um Deus que sorri, que se alegra. E se o nosso rosto fala daquilo que está cheio o coração, imagine quando você pode olhar no rosto de Deus, sabendo que o coração de Deus, como um coração de mãe, está cheio de filhas e filhas, amados e amadas por Ele. Deus é feliz, porque você é parte da família dEle. É por isso que eu quero compartilhar com você essa carta na perspectiva da gratidão. Gratidão de um homem que, quando a escreveu, estava preso. Paulo era um prisioneiro. Ele foi perseguido por causa da fé, por causa da religião, por causa da Bíblia, por causa do Jesus. Ele estava encarcerado. E ele sentiu o desejo ardente de escrever cartas. Cartas de consolo, de conforto, de renovação, de incentivo espiritual. E ele espalhou várias das suas cartas para diversas comunidades cristãs que não se reuniam em prédios como esses, onde estamos agora. Eram comunidades cristãs perseguidas pela fé em Cristo Jesus. Eram cristãos que muitas vezes eram crucificados porque eram identificados com Jesus Cristo. Eram muitos cristãos perseguidos porque eles tinham um linguajar parecido com o linguajar dos discípulos, dos apóstolos. Não era uma igreja pública em adoração, era uma igreja privada, era uma igreja escondida, era uma igreja que se reunia, na maior parte das vezes, nas casas. Era uma igreja de famílias. 2, 3 ou mais se reuniam nas casas e colocavam Jesus como centro da sua existência familiar. Quando Paulo escreve à igreja dos Colossenses, Paulo escreveu para famílias, pais, mães, filhos, que se reuniam em suas casas, todas as manhãs, todos os dias, e reconheciam que Jesus Cristo era o seu Salvador. E é por isso que no capítulo 1, verso 3, Paulo fala: damos sempre graças a Deus. Gratidão. É por isso que quando vamos ao capítulo 2, no verso 6, Paulo fala que eles cresciam em ação de graças. É exatamente por isso que quando a gente vai ao capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo fala no final à igreja que lia a carta: e sejam agradecidos. É por isso que no capítulo 3, no verso 17, Paulo disse: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A gente gosta muito de comer e beber para a glória de Deus, mas com esse verso a gente já precisa aprender a falar também para a glória de Deus. E falar em gratidão, porque o Pai nos deu um magnífico presente, chamado Jesus Cristo. As nossas orações deveriam serem recheadas muito mais de gratidão por Jesus existir e ser o pão que nos dá sustento, do que pelo alimento trazido para casa por nossa força de trabalho. Jesus é capaz de nos sustentar quando a capacidade dos alimentos findar no seu potencial de nos sustentar, de nos saciar. Jesus continua nos saciando, mesmo quando jejuamos. Ele nos sustenta. Mesmo quando nos preocupamos pela falta de alimento, Ele nos sustenta. E é exatamente sobre esse Jesus que Paulo agora considera a condição das famílias daquela igreja. No Brasil, existem aproximadamente 10 diferentes modelos de família. Nós temos as famílias de casais que têm filhos, e o interessante é que esse grupo familiar está diminuindo a cada ano. Para você ter uma ideia, em 2010, 41%
dos casais brasileiros tinham filhos, mas esse percentual diminuiu para 30% em 2022. Os brasileiros têm tido menos filhos a cada ano. Um outro modelo de família, família sem filhos, é exatamente o modelo que tem se formado. Eu tenho conversado com alguns casais jovens que estão se preparando para o casamento e um dos planejamentos deles é não terem filhos. Eles querem viajar, eles querem adquirir propriedade, eles querem enriquecer, mas eles não querem filhos. Porque eles entendem que ter filhos vai causar uma interrupção de sonhos. Outros mais desesperados creem que nós estamos numa fase muito ruim da humanidade para se ter filho. Mas eu fico imaginando quando foi que nós tivemos uma boa fase na humanidade. Em Roma, onde ficava essa igreja, no Império Romano, a igreja em Colosso, havia um único padrão de família. O pai, a esposa, ou o pai, a mãe, os filhos, e todos os demais familiares faziam parte de um único modelo de família. Esse único modelo de família tinha o homem como o chefe, pater família. Ele era o chefe da família. E não apenas o chefe da família, para o Estado romano ele era o proprietário da sua família. Então a família não era uma formação emocional, relacional, cultural. A família era uma propriedade que o Estado conferia ao homem. O homem era dono da esposa. Ele tinha liberdade para açoitá-la e, se quisesse, poderia matá-la também. Aparentemente estamos vivendo no mesmo Estado romano, com tantas atrocidades de homens insanos, profanos, que estão destruindo, matando e dizem que é por amor. Em Cristo o amor dá a vida e não tira a vida. Nessa dinâmica desse modelo de família romana, nós encontramos Paulo falando às famílias. E veja o capítulo 3, verso 18, o que Paulo fala às famílias. Ele começa se dirigindo às esposas. Numa condição estatal, onde a esposa era propriedade do marido, Paulo ousa começar as suas orientações familiares colocando as esposas em primeiro lugar. Paulo era um cavalheiro, gentleman. Ele começou pelas esposas. Isso aqui é como se Paulo estivesse abrindo a porta do carro para a esposa. É como se Paulo estivesse entrando num restaurante e pegando uma cadeira, pudesse arrastá-la, a esposa confortavelmente se sentar. Aqui Paulo está sendo extremamente gentil. Aqui Paulo está sendo extremamente ousado. Porque numa comunidade onde o machismo era exacerbado, dando ao homem uma autoridade capital, uma autoridade judicial sobre a sua esposa, quando Paulo começa primeiro dando à esposa valor, Paulo está indo contra a ideia de família daquela comunidade, e Paulo está colocando a mulher no status de uma divindade. Não considerando-a como deusa, mas respeitando-a como divina. É assim que nós homens precisamos lidar com as mulheres, como figuras divinas, como figuras que representam a ideia de Deus para solucionar o problema da solidão masculina. O homem sentiu-se só, e Deus teve uma ideia e chamou a ideia de mulher. A mulher é uma ideia de Deus. Deus não muda de ideia. E não nos dá autorização, enquanto casados, de mudarmos de mulher. Deus não agride as suas ideias e não aceita que as suas ideias sejam agredidas. A mulher é uma ideia de Deus. Deus não suporta quando as mulheres são agredidas, seja pelo abuso psicológico, verbal,
E Deus se levanta para defender as mulheres diante de quaisquer abusos físicos. Homens fracos agridem mulheres, porque eles não têm coragem de enfrentar Deus frente a frente. Nesse caso, Paulo se dirige às esposas e diz a elas no verso 18: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido. E não há nada novo nesse início de frase, a não ser o fato de ele começar tratando as mulheres como prioridade na orientação do que Deus tem para as famílias. Porque as esposas, numa conjunção, num conjunto legal romano, elas já se sujeitavam aos maridos. E era uma sujeição um tanto quanto dolorida, porque elas eram propriedades. Mas quando Paulo fala de sujeição aqui, Paulo não está falando de uma relação material. Paulo estava falando de livre arbítrio. Paulo está falando para as mulheres que escolheram se submeter. Porque quando submissão não for uma escolha, ela será o seu sepulcro, será a sua sepultura. Quando submissão for uma escolha feminina, o homem ou os homens que convivem com ela amadureceram e se tornaram homens segundo o coração de Deus, ao ponto de permitir que as mulheres existam na sua individualidade, na sua liberdade de decidirem e de escolherem, porque todo servo e serva de Deus é livre. É por isso que Paulo retrata a primeira mulher, porque ele, enquanto autoridade espiritual sobre aquela igreja, ele estava dizendo à igreja que ele respeitava mulheres, ele respeitava o livre-arbítrio das mulheres, e aquelas mulheres livres poderiam escolher, decidirem, colocarem-se sob submissão em relação aos maridos. Porém, Paulo inaugura algo novo para o padrão de família romano. Está no final do verso 18, quando ele diz: mulheres, se sujeitem ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Para os romanos, o homem era o dono da esposa. Mas nesse verso, Paulo deixa bem claro que a esposa pertence a Deus. E qualquer relação de uma mulher com qualquer homem deve ser pautada pela relação dela com Jesus Cristo. É nessa dimensão que mulheres precisam entender que o Cristo Jesus, o maior cavalheiro que esse mundo já compartilhou a existência, ele olhava para as mulheres e não as condenava, mas ele também não as desejava de forma pecaminosa. Ele tratava mulheres como mulheres sempre merecem serem tratadas, com cuidado, atenção, respeito. Muitas pessoas que seguiam Jesus eram mulheres, afinal de contas, nenhum homem tratava mulheres como Jesus tratava. É por isso que até hoje a maior parte do cristianismo é representado por mulheres, porque elas entendem que Jesus sabe tratá-las com respeito. E é nessa relação de respeito e de amor que você tem com Jesus, mulher, é que você precisa erguer-se e levantar-se diante de uma sociedade que invalida você enquanto capacidade, que invalida você enquanto liberdade, que invalida você enquanto possibilidade. E quando você olha para Cristo, Ele diz que você pode todas as coisas nele, que você é capaz de fazer todas as coisas nele, inclusive você é capaz de defender a sua consciência e o seu corpo, e você é capaz de amar um homem, exigindo o respeito dele. Não permita que a sua consciência seja possuída por um homem, porque ele pode se tornar tão diabólico como o próprio Satanás. Não se torne vítima de alguém que não está preparado para ser o seu Senhor. Só permita que o seu Senhor seja aquele que deu a vida por você. Dificilmente você vai ver o seu marido dando a vida por você, por mais que esse seja um mandamento bíblico. O seu marido ainda não subiu numa cruz e nem foi coroado de espinhos. E eu duvido que ele estivesse disposto a fazê-lo. Continue sendo submissa a Jesus, continue sendo serva de Jesus, entregando a vida a Cristo, dependendo de Cristo.
e você sempre vai olhar para o seu marido e será suficiente para ele será suficiente para você, e você vai ofertar a ele somente aquilo que é oferta para Cristo. Somente aquilo que agrada a Cristo vai agradar o seu esposo. No verso 19, Paulo se refere aos maridos. Como Paulo usa o plural, ele estava escrevendo para um grupo de pessoas que talvez estivesse no encontro de casais dentro de uma casa. E agora chega esse trecho da carta, alguém faria a leitura da carta e se dirigiria aos maridos e provavelmente apontaria para eles o dedo e falaria assim: agora é para vocês. Vocês que se acham os donos, vocês que têm direitos sociais, civis, como proprietários em relação à esposa. E Paulo se dirige aos maridos e diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Conta-se a história, e é apenas uma ilustração, não é uma realidade, que um casal estava completando 40 anos de casados. Os dois tinham 60 anos de idade. E aí Deus quis dar um presente para aquele casal e enviou um anjo. E no dia do casamento deles, da celebração do aniversário, o anjo chegou até eles e falou: olha, Deus me enviou para dar um presente de casamento para vocês. A mulher, muito feliz, tomou a iniciativa de falar com o anjo: o meu sonho sempre foi viajar bastante, porque ao longo desses 40 anos, a gente apenas construiu casa, cuidou de filhos, a gente sempre ficou aqui nessa nossa localidade, mas o meu sonho sempre foi viajar muito com meu marido. E aí o anjo se comoveu com o pedido dela e entregou nas mãos dela 2 bilhetes para que pudessem fazerem cruzeiros pelo mundo inteiro nos próximos anos. Ela ficou muito feliz. O marido pegou o braço do anjo, puxou no cantinho e falou assim: anjo, é o seguinte, na verdade o que eu quero é uma mulher que seja 30 anos mais nova que eu. Aí o anjo olhou para ele, falou: tudo bem, eu vim fazer a vontade de Deus. E aí o anjo o transformou num homem de 90 anos de idade. Ele continuou com a mesma esposa, 30 anos mais nova, talvez mais cuidadora de idosos. A gente precisa pedir coisas melhores para Deus, porque Deus sempre quer dar coisas melhores para a gente. E quando Paulo fala aos maridos, primeiro ele fala para os maridos amarem. Eu fico me perguntando por que essa insistência de aconselhamentos bíblicos em relação ao marido, sempre dizendo: maridos, amem a sua esposa. Porque parece que os homens têm uma deficiência, à medida que o tempo vai passando, como deficiências de nutrientes, de proteínas, de vitaminas, parece que os homens vão tendo deficiência em relação ao amor, e vai diminuindo, e vai se perdendo, e eles precisam de um suplemento. E o suplemento para o homem casado amar a esposa como Cristo ama, chama-se Bíblia. Um homem casado deveria se sustentar da Bíblia todos os dias, porque um homem sem a Bíblia é perigoso. Um homem sem a Bíblia, ele é um criminoso. Um homem sem a palavra de Deus, ele é um abusador. Um homem sem a palavra de Deus, ele é um chantagista. Um homem sem a palavra de Deus, ele não vai ter a capacidade de entender o que Cristo foi capaz de fazer por ele e exige que ele faça por sua companheira. É por isso que antes de Paulo falar sobre ou contra a amargura, Paulo fala contra a falta de amor. Homens, amem a sua esposa. E amar a esposa não é condição de idade, não é condição de corpo, não é condição daquilo que ela te oferece como satisfação na intimidade, na privacidade.
Amar a esposa é uma condição de uma relação com Deus e um amadurecimento, porque esposa, quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. Sabe por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais com Cristo você tem andado. E quem anda com Cristo, melhora. E quando olha, percebe que tudo melhorou. O nosso olhar precisa ser ressignificado, restaurado. E talvez alguns sejam cegos de nascença porque não estão enxergando a bênção que Deus colocou ao seu lado. Jesus pode, como fez com o cego de nascença, tocar nos seus olhos e fazer você enxergar novamente a sua esposa como a mulher mais linda que Deus te deu para essa fase da vida. E se você for temente a Deus, será para toda a eternidade. Alguns gostam de chegar a mim e falar assim: pastor, mas a Bíblia fala que não vai ter casamento no céu. Eu não sei se eles querem uma resposta para se livrar do casamento, ou se não entenderam o texto da Bíblia, que está falando sobre alguém que foi casado 5, 6 vezes. Eu não sei o que vai acontecer com quem foi casado 5, 6 vezes. Isso aí, eu me casei uma, pretendo continuar casado uma vez só, e para mim eu sei qual é a resposta. Vou estar lá no cantinho da roça, na cidade santa, com a minha velhinha, com a minha coroa, com 1000 e alguns anos talvez, 2000 anos de idade. Vou estar lá na roça com ela, capinando um lote, plantando milho, quiabo, na minha rocinha. Quando Deus fala sobre casamento, Deus está falando sobre algo que Ele mesmo criou, que Ele mesmo começou. E quando Jesus fala sobre casamento, Ele fala sobre aquilo que o homem não tem condições de separar, quando o homem aceita que seja Deus quem uniu. E aquilo que Deus uniu tem a durabilidade da existência de Deus. Deus não tem fim. É por isso que eu creio que quando Deus chama o homem para amar, é a mesma forma como Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho para que tenhamos vida eterna. Imagine se você tiver a capacidade de amar a esposa como Jesus Cristo nos amou e nos eternizou. Paulo fala para o esposo não tratar a esposa com amargura. É não fazer raiva mesmo, sabe isso aqui? Amargura é um poço de lama cultivado no coração. Amargura é ser crucificado ao passado. Amargura é ressentimento. Ressentimento é repetir as mesmas dores, os mesmos ódios. Amargura é fazer a repetição de atitudes que provoquem na esposa a repetição de sentimentos. Minha esposa e eu escrevemos um livro que, se Deus quiser, será lançado agora em maio. E o título do livro é Como Brigar. Depois de alguns anos como conselheiros para casais, a gente percebeu que a quantidade de gente que nos procura para resolver problemas de brigas é muito maior do que a quantidade de gente que nos procurou para convidar para uma festa de renovação de casamento. E aí a gente escreveu esse livro, Como Brigar. Algumas dicas ali, e aí a gente briga de vez em quando. Então é bom, vamos colocar isso no livro. E aí, numa das nossas pesquisas, a gente descobriu algo que para mim é muito interessante, que os casais brigam durante um ano, 312 dias do ano. Sempre às quintas-feiras, das 20 horas às 20h10, só 10 minutos de briga. Eu estou te dando aqui uma dica, tá? Quinta-feira, vou repetir, tá? Quinta-feira, às 20 horas, geralmente é o horário que os casais mais brigam.
Alguns estão se olhando, tentando pensar assim, e no nosso caso? E outra coisa que eu vi na pesquisa, é que quando casais brigam, o homem, ele entra num colapso fisiológico. Alguns perdem o controle intestinal. E você sabe o que acontece, né? Outros começam a suar. Alguns começam a gaguejar. Sentem calafrios. E a pesquisa diz que um homem pode demorar até 20 horas para se recuperar de uma briga conjugal. É como se ele fosse atropelado por um caminhão. Até 20 horas. Sabe aquele gelo? Aquele momento em que ele para de falar com você? Geralmente não é maldade. É imaturidade emocional. É falta de um autoconhecimento. E olha, quando eu apresentei a pesquisa para minha esposa, ela discordou. E aí quando ela discordou, eu vou falar assim, vamos colocar isso também no livro que você discordou. Sabe, queridos, quando a gente está falando sobre amargura, a gente está falando aqui, ouvindo Paulo dizer, que nós homens precisamos visitar o íntimo do ser feminino, de uma esposa, talvez de uma mãe, talvez de uma filha, de uma irmã, olhar nos olhos e dizer, me perdoe. Perdoar não é apenas humano, é também masculino. O perdão te torna um homem melhor, mais maduro, mais honesto com você mesmo. O perdão te torna uma pessoa mais sensível e ao mesmo tempo uma pessoa mais resistente, mais resiliente. A sua capacidade de visitar, desenterrar alguns defuntos que você sepultou. Olhar no coração de uma esposa, na memória de uma esposa que parece um cemitério cheio de lápides. E tem tantas frases naquelas lápides, ditas por homens que na sua insanidade falaram coisas duras, compararam, cancelaram. Amargura. Eu tenho percebido recentemente que algo que tem amargurado muitas mulheres é o fato de muitos maridos estarem colecionando pornografia no celular. E pornografia não é uma questão de idade, não é coisa de menino, de jovens. Tem se tornado coisa de avô, que não está conseguindo olhar nos olhos dos netos. Pessoas que se tornaram viciadas. Pessoas que estão perdidas. Colocam senhas, mas se esquecem que se subirem ao céu, ou forem ao mais profundo abismo, e seja qual for a sala de bate-papo, Deus te conhece. Esposos, maridos, não trate a esposa com amargura. Olhe nos olhos e diga, me perdoa. O perdão liberta, o perdão conserta, o perdão reconcilia, o perdão te torna o marido dos sonhos. Por fim, Paulo fala com os filhos, sobre os filhos. E eu imagino aquelas famílias nas casas, lendo, se olhando. E agora Paulo fala com os filhos. E diz, filhos. Ele não fala de idade. Mas ele fala para os filhos qual é a prioridade. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais. Quando os seus pais falarem que já deu, é hora de desligar o telefone, desliga. Quando os seus pais falarem para você arrumar o quarto, arruma. Quando os seus pais falarem para você acordar no horário adequado, ou estudar, porque precisa estar preparado para as provas, estude.
Quando seus pais falarem, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Quando os seus pais falarem com você, esse é o maior presente que Deus pode te dar. É um presentaço. É extremamente agradável você ter pai. E quem está te falando é alguém que nunca acordou e pôde abraçar um pai. É alguém que nunca pôde pular no pescoço de um pai e falar assim, paizão, deixa eu andar de cavalinho em você. Então, quando Paulo fala para os filhos obedecerem aos pais, Paulo está falando de filhos que sabiam que os pais eram espirituais, que os pais serviam a Deus, que os pais colocavam Cristo como prioridade, que os pais colocavam Cristo na sua casa como essencial. Paulo está falando sobre pais que tinham autoridade espiritual sobre seus filhos, e é por isso que Paulo está dizendo, filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante de quem? Do Senhor. Quando você obedece os pais, não é por capricho deles, é porque Jesus gosta de ver filhos fazendo aquilo que ele, enquanto filho, fez. Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus, ele não foi pai. Jesus, ele não foi marido. Mas Jesus foi filho. E quando Jesus fala sobre como devemos ser enquanto filhos, ele tem autoridade para dizer, porque mesmo diante da morte, ele disse aos seus discípulos, cuida da minha mãe para mim. Se fosse hoje, Jesus não pediria para levar a mãe para o asilo e sepultá-la, ou enterrá-la, ou abandoná-la em circunstâncias tão deploráveis. Se fosse hoje, Jesus diria, quem sabe num sábado ou num domingo, vamos visitar a mamãe, vamos visitar o papai. Se fosse hoje, Jesus estaria dando esse conselho não apenas para quem tem 10, 15 anos de idade, mas para nós que temos um pouco mais de maturidade, inclusive para agradecer. Um pai e uma mãe que passaram fome, mas nós nunca passamos fome. Que passaram frio, mas nós sempre fomos aquecidos. Que nunca conheceram outra cidade, a não ser onde nasceram, para que você pudesse conhecer outros países. Porque eles te formaram e te legaram conselhos, orientações. Talvez pais que nunca frequentaram uma escola, não têm nenhuma noção do título que você tem, mas te deram conselhos que vão te colocar no reino de Deus. A autoridade dos pais sobre nós é a autoridade de um Deus. É por isso que se os seus pais temem a Deus, eu sugiro que por sabedoria você tenha temor aos seus pais. Pais, último verso, verso 21. Olha, o meu filho de vez em quando fala, pai, você está muito chato. Você está chato demais. Meu filho tem 13 anos de idade. Está comendo tudo que aparece na frente dele. Eu não posso deixá-lo muito tempo sozinho em casa. A gente compra o lanche da escola para uma semana, ele come no mesmo dia. Toda vez que ele conversa com a gente, é pedir para comprar alguma coisa. Ele está calçando 42, o mesmo número que eu calço. Eu ganhei um sapato numa igreja, aliás, um tênis. E aí estou procurando o tênis, procurando. Falei com a minha esposa, onde está aquele tênis novo? Seu filho levou para a escola, jogou futebol com ele e ele rasgou. Outro dia eu fui falar com ele assim, filho, eu não aceito nota menor do que 8 aqui em casa, beleza? Ele, pai, outro dia eu estava ouvindo você contar a sua história num lugar e você falou que você nunca tirava 6. E você quer exigir 8 de mim? Eu tive na hora uma solução. Eu falei, eu não tinha pai, você tem.
Se eu tivesse pai, eu teria tirado 8. E ele está tirando 8, viu? 9, às vezes 10. Sabe, às vezes nós pais exageramos, até mesmo na tentativa de estar cuidando, e às vezes sufocamos os filhos. Às vezes a gente deixa uma posição de uma amizade necessária, de uma amizade importante, a nossa amizade, a gente deixa de sorrir, a gente deixa de brincar, a gente não invade o universo deles, sejam crianças. A minha filha tem 8 anos, e ela, quando eu chego de viagem, ela fala assim: pai, hoje eu quero fazer uma maquiagem em você. Mas pai, você não pode sair de casa com essa maquiagem, porque homem não usa maquiagem. E aí nós brincamos de boneca. Eu sei os nomes das bonecas dela. Sabe, queridos, a gente precisa entrar nesse universo dos nossos filhos, para que a gente tenha compreensão dos desafios pelos quais eles passam. Talvez o desafio do seu filho não seja, obviamente, a preocupação com uma conta a ser paga, com a decisão a ser tomada, que vai refletir sobre a família inteira. Talvez a preocupação do seu filho é porque amanhã ele vai chegar na escola e ele está sentado no fundo da sala e ele gostaria de estar na frente. Talvez essa seja a maior preocupação do seu filho. Talvez a maior preocupação do seu filho aos 15 anos de idade é porque ele está gostando de alguém. Está gostando de alguém. Da sua filha, ela: mãe, pai, estou apaixonada. Com 15 anos de idade. E aí você começa a ouvir sobre essas paixões, você começa a ouvir sobre essas necessidades, e você precisa ouvir, você precisa interagir, você precisa participar, você precisa entender que as falhas nas relações são suas também enquanto pai. É por isso que, seja você mãe ou você pai, é necessário olhar nos olhos dos filhos, seja qual for a idade deles, e olhar e dizer: filho, filha, perdoa o papai. Sabe por que perdão? Porque quando você sai de casa e deixa uma filha, um filho chorando e fala: daqui a pouco eu chego, e você volta 8 horas depois, isso é mentira. Você não chegou daqui a pouco. E há tantas mentiras sendo contadas por aí, tantas indiferenças, quando filhos estão conversando com a gente e a gente está teclando com a outra pessoa. A hora da refeição, que deveria ser tão sagrada porque é uma hora de família, se tornou numa hora teclada, porque a gente está falando com quem não é da nossa família. Sabe, existem coisas que nós pais precisamos resgatar, restaurar. O valor da família não pode ser perdido com horas e mais horas conectados. Não pode. A minha filha não tem aparelho celular. O meu filho tem e só pode usar 2 horas por dia. Meu filho não pode levar celular para a escola. Eu não vou esperar uma lei federal, uma lei da escola, para entender que o excesso de telas está destruindo o desenvolvimento cerebral dos meus filhos. Eu não vou permitir que a publicidade, pasmem, nós ficamos 9 horas e 13 minutos por dia conectados. A cada hora, nós vemos mais de 300 publicidades, seja qual for a empresa. Se nós adultos não temos controle de reação contrária, e nos tornamos induzidos por esse mercado insano, profano, imagine os seus filhos, repetindo, algo sendo reproduzido na mente deles. Queridos irmãos, queridos pais, vamos nos levantar e reassumir
a tutela da nossa família, dos nossos filhos, e vamos alimentar os nossos filhos com literaturas, com leituras da palavra de Deus. Vamos restaurar a nossa autoridade sobre os nossos filhos. Vamos oferecer aos nossos filhos algo que seja para a salvação deles. Vamos nos levantar e oferecer aos nossos filhos um amadurecimento que seja saudável, porque senão nós vamos expor os nossos filhos à cova dos leões e não terão anjos lá para fecharem as bocas. Nós precisamos nos levantar e nós precisamos reassumir que família, conforme o termo latim, significa escravo. Escravo não manda, escravo serve. E se a gente reconhece que família é uma condição de serviço, se você quer servir, você precisa colocar algumas rédeas, porque senão você vai ser o garçom, para que o inimigo de Deus, ele deguste seus filhos, e você não tenha como responder a Deus quando Ele te dizer: onde está a herança que eu te dei? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus restaure seu casamento, seu lar. Que Deus torne aquilo que tem prazo de validade em eternidade, se for para a glória dEle. Que Deus devolva seus pais para você, porque talvez a conexão consumiu seus pais e você esteja clamando por eles, e eles estão possuídos, possessos pelos smartphones. Que Deus devolva a você uma relação de autoridade espiritual junto aos seus filhos. Que Deus te devolva a obediência aos seus pais e honra a eles, para que Deus prolongue seus dias nessa terra e Deus te dê eternidade na terra santa. Que Deus use esses conselhos de Paulo, que começou falando de graça e de gratidão e concluiu falando de família. E eu concluo essa reflexão com vocês agradecendo a Deus pela família que Ele me deu. Eu não mereço. Quando eu retorno para casa, meus filhos vêm correndo, pulam no meu pescoço, me beijam, e não existe um dia sequer que os meus filhos não digam: pai, eu amo você. Mas eles aprenderam isso porque não houve um dia sequer até hoje que os meus filhos dormissem ou acordassem sem eu dizer para eles: eu amo vocês. Eu saio de casa, escrevo no espelho e digo para minha esposa: eu te amo. Minha esposa me manda mensagem e fala assim: estou com saudade. Isso é bom, porque quando alguém sente falta da gente, vai se alegrar ao nos receber. Que você seja alguém que faça pessoas sentirem falta de você, desejarem que você volte do trabalho, da escola, de uma viagem, que você seja desejável aos seus filhos, à esposa, ao seu esposo, que você seja aguardado e aguardada, que quando vocês saírem, vocês não se desgrudem, mãos dadas, filhos no pescoço, que vocês, em Cristo Jesus, celebrem o sonho de Deus, que é ter uma família segundo a vontade dEle. Eu quero orar por você e por sua família, posso? Então abraça, chega juntinho, pega na mão. Deus, é muito bonito aqui da frente ver famílias abraçadas, esposas, esposos com as mãos nos ombros, filhos deitados nos colos. É bom inclusive ver algumas crianças que já adormeceram no colinho do papai e da mamãe. Que bom que elas um dia vão dizer que dormiram na igreja.
porque se elas puderem dizer isso, é porque os pais as trouxeram. Abençoe esse pai e essa mãe que estão lutando pela salvação dos seus filhos. Abençoe-os com recursos financeiros, saúde, sabedoria, mas devolva a eles a autoridade espiritual sobre seus filhos. Os filhos vivem o dilema de serem pecadores, serem tentados pelo diabo, e ainda são imaturos. Deus, visite essa menina, esse menino, e na idade deles, que o anjo que os guarda, os proteja, dê para eles força para obedecerem os pais, e que eles consigam serem gratos, porque o Senhor está dando de presente um papai e uma mamãe para eles. Obrigado pelo casamento, Deus. O casamento é bom demais. É muito bom. É por isso que eu peço que o Senhor renove os laços matrimoniais dos que estão aqui no auditório. Talvez assistindo a gente tenham pessoas que estejam no sofá, na cama, que lá no lar deles o Senhor os una, os reconcilie, os restaure, os renove, que eles se perdoem, que eles continuem aquilo que o Senhor começou. E aqui, Deus, eu estendo a minha mão, e como ministrei muitas vezes, muitos casamentos, eu ministro nesta noite, sobre esses casais, a bênção do Senhor. Que Deus abençoe seu esposo, que Deus abençoe sua esposa, que vocês vivam a realização dos sonhos de Deus, que Deus faça com que sejam companheiros na saúde, e se faltar saúde, que sejam terapeutas um para o outro, conselheiros confortáveis e confortantes. Que Deus faça com que vocês construam sonhos, mas que Deus realize os sonhos deles na vida de vocês. Que vocês voltem para casa na paz de Cristo, adormeçam sob a paz de Cristo, e que o lar de vocês seja regido por Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos, amém. Se quiser abraçar, dar um beijo no filho, na esposa, no esposo, dizer eu te amo, Deus abençoe.